Olá, galera, muito bom dia. Hoje nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Na verdade, hoje nós vamos trabalhar o capítulo 13 da apostila 3, que aborda o sistema colonial inglês, né? Então, faltava esse capítulo, como eu já tinha dado uma adiantada em relação a essa apostila, desde já de umas 2 semanas para cá. Hoje nós vamos fechá-la, até porque os módulos 14 e 15 nós já tínhamos passado. Então, pessoal, quando a gente fala do processo da colonização da América Inglesa, diferente de Portugal e Espanha, que tiveram suas unificações iniciais de forma rápida, né, precoce, até podemos até assim dizer, né, Portugal com a Revolução de Avis e a Espanha automaticamente com a guerra, o contexto das guerras de reconquista, com a expulsão dos mouros, os árabes e o casamento, né, a junção dos reis católicos, né, e a atuação, sobretudo, da Inquisição católica, né, nesse processo, eles vão se favorecer e vão dominar áreas tropicais, né? Pegar aí, por exemplo, o território da América do Sul, parte, inclusive, do território da América Central, onde, inclusive, para o território da América Espanhola, que adotou práticas, né, mercantilistas voltadas ao metalismo, ao bolionismo, começou-se a empreender aí onde eram destinadas as terras dos Incas, os Maias e dos Astecas, os famosos povos pré-colombianos. Por conta disso, pessoal, né, uma vez que tanto Inglaterra e França estavam envolvidos em contextos com a Guerra dos 100 Anos, com o fim da Guerra dos 100 Anos, que inclusive contribuiu para a formação da França e também para a formação da Inglaterra, mas a Inglaterra ela teve, sobretudo, na Guerra das Duas Rosas, que dividiu as duas casas, Lancaster e York, o seu contexto de unificação, né, o processo também, né, ultramarino, ou seja, de expandir-se para além do seu continente. Sendo que, no caso inglês, né, com o fim da Guerra dos 100 Anos e a ascensão da dinastia Tudor, nós vamos perceber no reinado da rainha Elizabeth I um intenso investimento na construção naval e não somente isso, né, impulsionar a atividade dos corsários. Quem seriam esses corsários? Eles atuariam como piratas ao lado da figura da coroa inglesa, no intuito de desestabilizar os inimigos da coroa, né? E não somente isso, buscar recompensas, buscar dinheiros, matérias-primas, ouro, prata, diamante, no intuito de fortalecer o território nacional. E, em troca, uma parte ficavam com eles e a outra ficava para a metrópole, para a coroa, no caso inglesa. Por conta disso, né, e o diferente de Portugal e da Espanha, nós vamos ter um intenso processo religioso que contribuiu também para a colonização da América Inglesa. Por quê? Porque você tem a intensa atividade dos puritanos, que eram calvinistas, que acreditavam na teoria da predestinação, ou seja, um grupo seria predestinado a ocupar novas terras além do seu continente. Para quê? Para que eles pudessem empreender, buscar melhores condições de trabalho, de salários, né, e desenvolver o seu culto religioso, até porque você tinha intensos embates entre católicos e protestantes dentro do solo inglês, mesmo após o processo da Reforma Protestante. Como é que se dá a colonização da América Inglesa, né? Primeiramente, você tem, né, o desenvolvimento das companhias de comércio, eram elas, essa organização, essa instituição que favorece a administração política, burocrática, é ela que incentiva a contratação de pessoas para poderem empreender o processo de colonização. E não somente isso, a colonização, eu quero que vocês percebam, claro, tem o apoio da burguesia, que enxerga na possibilidade de conquistar novas terras, a exploração de novos recursos e, consequentemente, a própria questão, né, de acumular capitais, mas a nobreza, porque a nobreza, por mais que a questão da terra continuasse sendo uma lógica de poder dentro da Europa, a nobreza ela passava por um cenário de que não apenas poderia ficar com títulos, mas ela queria transformar as terras comuns em propriedades privadas, ou seja, valorizar nas propriedades privadas a exploração dessas propriedades para também obter e extrair recursos. Por conta disso, e a nobreza vai conseguir isso, a Inglaterra vai passar por um processo chamado de enclosures, que são os cercamentos de campos. Nesse momento, as famílias que estavam no meio rural serão expropriadas das suas terras para que elas possam pertencer ao Estado inglês e possam ter seus recursos explorados. A grande consequência disso, pessoal, na verdade, é o que nós chamamos de êxodo rural, uma saída em massa da população do meio rural para o meio urbano, porque elas acreditavam, e sim, na possibilidade de encontrar emprego nas grandes cidades. Até vão se encontrar nos grandes centros urbanos, mas não vai ter emprego para todo mundo, o que leva acarreta na formação de um exército reserva de desempregados.
Bom, desempregado eu não posso ficar, porque senão eu não vou sobreviver. As famílias elas eram muito numerosas, o crescimento demográfico era intenso dentro do solo inglês, não só no solo inglês, como por toda a Europa. Então, automaticamente, eu preciso procurar novos caminhos, novas rotas. Qual foi a saída? A migração para as novas áreas, para as regiões colonizadas na América. Então, percebam, claro, tinha essa questão política, religiosa, mas um dos grandes fatores foi o econômico. Porque como na Inglaterra não tinha emprego para todo mundo nos centros urbanos, imbuídos do discurso religioso, eles enxergaram na migração para as áreas colonizadas na América uma saída, uma solução de encontrar melhores condições de emprego, matéria-prima, mercado produtor, mercado consumidor e desenvolver, buscar uma prosperidade econômica. Pessoal, imbuídos desse discurso religioso protestante, puritano, calvinista, da teoria da predestinação, navios, um famoso navio chamado Mayflower, eles começam a buscar essas áreas e vão ocupar o atual território de Massachusetts, na América do Norte, onde inclusive pertence aos Estados Unidos. Por conta disso, pessoal, nós vamos, nesse momento, quando eles chegam lá, eles se denominam como os pais peregrinos, e eles acreditam que eles podem empreender esse processo de colonização. Eles vão dividir esse território da América do Norte, onde inclusive compreende o atual território dos Estados Unidos, em 13 colônias, onde na historiografia a gente divide em colônias do Norte, do Centro e do Sul. Pessoal, as colônias do Sul, elas adotam um regime de plantation. O que é o plantation? Você adota uma monocultura, o cultivo de apenas um produto, no qual a sua produção era destinada, era voltada para o mercado externo. E não somente isso, utilizava-se da mão de obra escrava africana. Perceba que também na América se usa a mão de obra escrava africana. Por quê? Porque o escravo era mercadoria, o escravo dava lucros, e não somente isso, precisava de alguém para produzir, que tivesse talvez uma resistência maior que eu, que não conheço aquele território. E aí, automaticamente, imbuídos dessa dinâmica do lucro, imbuídos dessa dinâmica de exploração, colocavam esse escravo, essa pessoa, esse ser humano, na condição de escravidão, para além de uma ideia apenas étnica. E outra questão, você pega na colonização do Sul a produção acontecendo nos latifúndios, ou seja, nas grandes propriedades, tá ok? Nas colônias do Norte, nós temos um processo diferente. A produção ela era voltada para o abastecimento do mercado interno, então não para ser mandada para fora, marcada pela policultura, ou seja, o cultivo de vários produtos. A mão de obra não era uma mão de obra escrava, ela era uma mão de obra assalariada, ou seja, ela ganhava um rendimento para poder produzir, até para incentivar a lei de oferta e procura, ou seja, eu estou produzindo, mas também estou consumindo. Então percebam também que, diferente das colônias do Sul, elas não se desenvolvem em latifúndios, elas não se desenvolvem em grandes propriedades sobre o regime de plantation, mas sim sobre minifúndios, ou seja, em pequenas propriedades que desenvolvem a policultura. Diferente das colônias do Norte, a do Centro, elas também estão preocupadas com o consumo interno, só que elas têm uma grande diversidade de colônias. Então vamos ter holandeses, suecos, alemães, franceses, uma grande presença de uma heterogeneidade, uma população que também é uma heterogeneidade cultural, gritante. E não somente isso, nós temos também um grande desenvolvimento manufatureiro nas colônias do Centro. Um ponto que é muito importante destacar quando a gente fala da colonização da América do Norte é que nesse processo de colonização nós também temos uma coisa chamada de comércio triangular. O que acontece? Os colonos eles compravam nas Antilhas o açúcar e o melaço, onde automaticamente nas suas colônias eles eram transformados em rum. Por quê? Porque você utilizava essa transformação do rum para obter escravos. Então o rum, claro, além da sua comercialização, ele também era uma forma de troca para que eu pudesse trazer escravos africanos, eram trocados no litoral africano, para quê? Para que eu pudesse automaticamente utilizá-los enquanto mão de obra, sobretudo, obviamente, nas colônias do Sul. E uma coisa que eu quero que vocês também percebam é que também aqui na América do Norte nós vamos ter a famosa Inquisição, ou seja, a Inquisição protestante, que inclusive nós vamos ter um famoso episódio das bruxas de Salem que serão queimadas vivas sobre essa lógica dos autos de fé e de que elas poderiam ser uma oposição ao domínio protestante, ao domínio puritano calvinista, tá? E uma outra questão que eu quero frisar para vocês é que percebam
Quando eu falei logo no início dos corsários, da prática dos corsários, é que quando nós estávamos trabalhando esse contexto, foi muito bem representado no Uncharted, jogo do Play 4, né? Por quê? Porque um dos corsários era o Francis Drake, né? Que inclusive tem toda essa época da busca, né, desse ouro do Francis Drake, né? Que ele empreendeu o seu processo aí também de buscar metais preciosos, recursos para a coroa, né, inglesa. É, a França tem muito nisso, né, também dessa prática dos corsários. Inclusive, por meio dos corsários que eles tinham interesse na exploração e contrabando do pau-brasil. Né? E é por conta disso também que a coroa portuguesa ela vai começar a estabelecer as feitorias. Para além de serem reservas de armazenamento da exploração do pau-brasil aqui, as feitorias elas eram fortificações militares para proteger o litoral brasileiro contra possíveis ameaças estrangeiras, no caso aí os franceses. Eles vão ter o seu domínio, vão desenvolver aí o seu processo de dominação no Canadá, as famosas casos das Guianas e também das Antilhas, mas também no Brasil. Por quê? Porque no Brasil você tem o caso da França Antártica e a França Equinocial. De um lado o Rio de Janeiro, né, com a França Antártica, né, e do outro a França Equinocial, que ocuparam o território do Maranhão. Tá ok, pessoal? Grande abraço.